Fala galera, beleza? Vinícius na área. E hoje mais um vídeo de discussão, dessa vez comentando sobre possíveis mudanças no Rengar, que se não me engano já saíram no PBE. E falando um pouquinho sobre como é que está o patch atual, quais campeões estão assim, talvez precisem de nerf no 7.8, sei lá, qualquer patch que a gente está. E por que de eu achar que Rengar precisa realmente desse nerf? Vamos lá. Por que o Rengar precisa de nerf? Quando a Riot idealizou o rework dos assassinos, eles quiseram fazer personagens que eles pudessem snowballar, só que eles tivessem uma certa counterplay, vamos dizer assim. Dá pra jogar contra. Eles não pensavam, eles não queriam que um assassino fizesse Bruiser, que é o caso do Rengar. Rengar, a build atual dele é fazer um item de smite vermelho, um cutelo, a bota, couraço defunto, GA e mais um item situacional. Essa é a build do Rengar. E ele dá um dano demais com esse trem. É um dano inacreditável. Ele aplica cutelo muito rápido, ele tem um clear da jungle muito rápido, ele tem um gank level 6 muito forte, ele consegue ter um potencial de pick-off, de zoning muito forte, e é muito complicado você tirar até X1 com o Rengar. Você, tipo, dependendo de quem está usando para splitar, por exemplo, o Rengar chega ultado e te mata. Ele entra na backline muito fácil com a ult, e é muito complicado você lidar com o snowball de Rengar, porque ele snowballa muito fácil, ele faz uma pressão muito absurda level 6 para frente, e simplesmente acaba com o jogo. Vamos começar pelas skills. A passiva dele mudou. A passiva dele eu acho que não tem nenhum problema. 4 stacks é de boa. O problema são o resto. O que dele dá muito dano. É uma skill que, por ser uma skill primária, ele tem um cooldown relativamente baixo. E ele dá muito dano naquele skill. É tipo, se ele fizer. Ele tá lá com 3 stacks, ele usa skill, o Q dele. Pum. Dá uns dano. Aí depois ele usa o Q de novo aprimorado, ele simplesmente evapora uma pessoa com isso. Ele dá muito dano com essa skill. O W dele já tomou nerf. Ele dá basicamente a cura e a ult do Olaf sem prolongamento. Ele retira, é uma QSS como skill. O E dele é boleadeira, skill básica. Ele dá um slow e dá também um snare. E a ult dele que já tomou nerf, que antes tinha 30 segundos de duração, foi pra 14, se não me engano, coisa assim, 14, 20 e 20 alguma coisa. O problema dessa skill é que, principalmente quando você vê em jogos competitivos, é uma skill mais pra, vamos dizer assim, reconhecimento e zoning do que efetivamente, assim, e chase, do que efetivamente um pick-off e, não, vamos matar esse cara aqui que tá splitando errado. Qual que é o problema do Rengar, efetivamente? Que por eles ter um dano base muito elevado, permite que ele faça itens de alta, ele faça o item de dano da jungle, faça um cutelo e faz tanque. E ainda vai ter um dano muito alto. Ele tem um dano base elevado e um scaling das habilidades muito alto. Então ele nem precisa de fazer muito dano direto assim, para ter um dano considerável e conseguir matar um ADC ou um suporte ou um mid laner, dependendo, no X1. O kit dele não faz com que ele seja basicamente, que a Riot sempre queria falar isso. Eu lembro que ela comentou as mudanças na Queen, que ela não achava que o padrão de abates da Queen era interativo, era ultar, pular e matar. O Rengar é praticamente a mesma coisa que a Queen. É ultar, fazer um full combo e evaporar alguém. E é isso que acontece. E a Riot, ela simplesmente olhou, não é o foco dela, ela não queria que o Rengar se tornasse um Bruiser, ela não queria fazer o Rengar de um Bruiser, ela queria ser um assassino, queria fazer um full AD, não um Bruiser com 4 itens de tanque e 2 itens de AD. E é o que está acontecendo. Os nerfs em geral da Riot, elas tentam jogar o personagem que elas estão querendo para um nível aceitável de poder, ou então mudar a build dele, permitir que eles façam o que eles querem, basicamente. Porque o problema é o seguinte, aí muitos jogadores comentam, mas a Riot, ela quer impor o padrão de jogo dela, que não sei o que. Não, cara, é porque o padrão de jogo que existe às vezes não é interativo e não é saudável. Um assassino que é bruiser e que fica invisível, pula e mata qualquer um, não é saudável pro jogo. Competitivamente falando, o Rengar era um pick extremamente... Era e ainda é um pick extremamente forte. É um pick extremamente disputado, aparece diversas vezes em partidas, seja como pick, seja como ban, e a resposta para ele às vezes não acontece de uma maneira certa, porque se você não fizer uma pressão muito violenta no Rengar no início,
ele simplesmente vai ultar, vai pegar umas abates, depois vai snowballar e acabar com o jogo. É esse o problema. Eu acho que os nerfs do Rengar, eles vão... O que foi os nerfs? Vai diminuir o dano base do Q dele um pouquinho e vai diminuir o scaling do Q dele em 10%. Considerando que a principal fonte de dano dele é um nerf considerável, não acho que é um nerf que vai matar o campeão. Ele talvez caia do Tier God pro Tier 1, dá espaço pra Elise ou pra algum outro tipo de jungle entrar. Não que a Elise seja totalmente sumida, mas é porque Rengar é um pick dominante junto com Graves. Então outros jungles como por exemplo Lee Sin, uma Elise ou quem sabe, vamos pesquisar aqui. Kha'Zix aparece normalmente, aparece em alguns jogos, às vezes quando os caras pegam Rengar eles respondem com Kha'Zix, porque a pressão do Kha'Zix no início é maior que a do Rengar. Outros tipos de jungle podem entrar para substituir o Rengar, o que é mais saudável para o jogo. O Rengar é um pick extremamente dominante e é um pick extremamente difícil de se lidar quando está muito forte, e ele é fácil de ficar forte. Agora um ponto que eu queria levantar, que muitos jogadores comentam: ah, mas a Riot está tentando impor um padrão de jogo no LoL. Ah, mas o Graves está aí, o Yasuo, a Camille, anyway, qualquer coisa assim do gênero. Primeiro, a Riot não impõe absolutamente nada. Quando ela mexe com o intuito de mudar a build do personagem, é porque ela considera que a build é tóxica, como é o caso do Rengar. Rengar Bruiser é um trem tóxico, cara, porque eles não queriam fazer um Rengar Bruiser. E outra, casos por exemplo como o Yasuo tanque, a Riot mexendo no principal nerf na ult do Yasuo foi para o povo parar de fazer Yasuo tanque. Entre outros vários nerfs que ela já fez ao longo da história, que eu não vou citar aqui, mas esses são os que me vêm à cabeça. Isso é visando basicamente que as pessoas sejam um kit assim, seja mais assim, como vamos dizer assim, porque o problema do Rengar, desse Rengar Bruiser, é que ele supre as fraquezas que o assassino tem. No final das contas, Rengar não tem nenhuma fraqueza evidente, vamos dizer assim. E agora a questão é: ah, mas o Graves está aí, etc. Primeiro que Graves vai tomar nerf. Não existe essa, você não pode usar como base: ah, mas esse campeão tá forte, logo esse não pode tomar nerf antes desse campeão porque eu falei tomar nerf. Não é assim que as coisas funcionam. Eles nerfam muito com base no competitivo, porque o competitivo é o que mais importa. E Rengar é um pick extremamente dominante, ele aparece em todos os jogos, em todos os cenários do mundo. Eu acho que é isso, guys. É um comentário rápido sobre as mudanças que o Rengar vai sofrer. Ele vai tomar nerf com certeza. E não se preocupem, pessoas que reclamam do Graves, Graves vai tomar nerf também. Ele tá um jungle extremamente potente, entre outros. Eu acho que essa fase agora, eu acho que o maior problema atualmente, além do Rengar e do Graves, é a Hate Street, que também vai tomar nerf futuramente. Mas tirando esses fatores, eu acho que atualmente o LoL está numa fase relativamente boa. Ele está numa fase em que você consegue usar praticamente qualquer coisa e consegue subir com praticamente qualquer coisa. E consegue jogar com qualquer coisa. Principalmente devido aos talentos, devido às várias builds que você pode fazer e às várias posições que você pode jogar com campeões. Mas é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário legal, me adiciona logo se quiser aprender a jogar de Gangplank e é nóis!